E a palavra que eu tenho essa manhã é para motivar o teu coração, é para encher a tua alma de alegria por saber e reconhecer o Deus que nós servimos. Amém? Sejam muito bem-vindos. Nós já estivemos, eu sei que muitos de nós já estivemos no nosso momento de oração e já cumprimos a nossa parte e agora nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus para entendermos como é tão precioso essa intimidade com Deus, esse tempo de oração com Deus. O que eu quero meditar nessa manhã se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim os textos, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele a fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Essa passagem ela é muito interessante, mas o que me chama a atenção nesse dia para compartilhar com vocês é sobre a questão do versículo 4. Foi o versículo 4 que me trouxe uma mente aberta para entender o que Deus pode fazer quando nós buscamos nele uma intimidade e uma provisão, que é o tema que eu quero compartilhar: intimidade e provisão. Quando essa mulher procura o profeta, ela chega com uma das piores situações que alguém pode ter na vida. O seu marido morre, ela não tem praticamente nada na sua casa, e agora chega o credor e quer levar os seus 2 únicos filhos para ser escravo, porque era a lei da época. E agora ela já tinha perdido o marido, e ela estava na iminência de perder seus 2 filhos, que indubitavelmente eram a sua herança, porque ela já não tinha mais nada. Mas essa mulher ela tem um entendimento, ela vai procurar o profeta. E quando ela procura o profeta, talvez ela imaginasse que o profeta ele fosse lhe dar dinheiro, que o profeta fosse lhe dar riqueza, que o profeta fosse dar a provisão para ela pagar a dívida do seu marido e livrar seus filhos. E, na verdade, aqui entra um monte de ensinamento. O profeta não lhe deu dinheiro, mas o profeta lhe deu a chave, o segredo de como ter a provisão. E aí ele pergunta para ela o que ela tem em casa. E ela vai dizer para o profeta que a única coisa que ela tinha era um pouco de azeite. Para ela, talvez, aquele azeite não significava mais nada. Talvez para ela aquele azeite fosse o suficiente apenas para mais uma refeição. Mas na mente do profeta, ele que conhecia a Deus, que ele tinha certeza do que Deus era capaz de fazer, ele então coloca diante dela algumas condições que essas condições vai nos ensinar. Primeira condição do versículo 4, eu quero que você olhe, veja o que o profeta fala. Olha, ele diz assim: então, quer dizer,
Veja, escute, preste atenção no que eu estou te ensinando. Vai na tua casa e fecha a porta. Entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O que isso nos ensina? Primeira lição é que aquela mulher queria uma solução vinda do externo para o seu interno. Ela queria uma provisão vinda por meio do profeta, mas a provisão que o profeta vê não estava nele, estava em Deus. Então isso já começa o primeiro ensino aqui, que muitas vezes, antes de nós buscarmos de Deus, nós vamos procurar soluções externas. Às vezes, quando nós queremos alguma coisa, antes de nós chegarmos e mostrarmos para Deus a nossa necessidade, nós vamos procurar outras soluções. Então o profeta vai, a primeira coisa que ele ensina, vai lá e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. O que isso significa? Significa estar a sós com Deus e apresentar a sua causa. Nós precisamos aprender. E isso já foi ensinado desde os primórdios. Isso foi ensinado desde Abraão, desde Moisés. Todos ensinaram. E Jesus também nos ensina que se nós queremos algo para as nossas vidas, nós temos que buscar primeiro em Deus. Deus em primeiro lugar, seu reino em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. É como diz Mateus capítulo 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, o profeta diz, entra na tua casa e fecha a porta. Significa, agora você terá um tempo de intimidade com Deus e diante dele você vai apresentar as suas causas. A segunda coisa que nos ensina quando fecha a porta é que ali aquela mulher precisava ter uma experiência íntima e pessoal com Deus. Porque ela não, o profeta não lidava só com coisas naturais. O profeta lidava com coisas sobrenaturais. E ele quer que essa mulher tenha uma experiência sobrenatural. Isso me chamou muita atenção e eu estou compartilhando. É que Deus, em muitos momentos, ele quer ter essa experiência conosco e nós com ele, e isso é no nível espiritual, é no nível sobrenatural, porque nós procuramos sempre soluções naturais, e Deus age no sobrenatural. E agora, quando ela fecha a porta, apenas com sua vasilha de azeite, ela vai falar com quem? Com Deus. Porque quando ela pega a vasilha na mão e ela olha nas suas outras vasilhas vazias e ela olha para aquele tão pouco azeite, o que você imagina? Na minha mente veio o seguinte, essa mulher olhou para aquele tão pouco azeite e disse, Deus, e agora? É com o Senhor, porque o que eu tenho é só esse azeite. O profeta disse que era para eu fazer desse jeito, eu estou fazendo, e agora, Deus? É contigo. Então, nesse tempo de intimidade, ela teve uma experiência com Deus. E se nós queremos ter uma experiência sobrenatural com Deus, nós temos que ter essa intimidade, esse lugar secreto, esse lugar de relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós estamos lidando com causas espirituais também. E até nesse exato momento, eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei pelo que você está passando, mas talvez você já procurou soluções em todos os lugares e não está encontrando. Mas essa manhã eu estou te dizendo, vai para o teu secreto com Deus, apresenta para Ele a tua causa, mostra para Ele que o que você tem hoje é só um pouco de azeite, mas para Deus, esse pouco que aos olhos humanos são, ou é, para ele é o suficiente para ele agir no seu sobrenatural. Então aquela mulher, querido, quando ela entra no seu secreto com Deus, ou seja, quando ela fecha a porta, a sua experiência agora não é com homens, não é com governos, não é com igreja, não é com sacerdote, não é com profeta. Ela agora não está esperando de recursos naturais. Ela agora vai buscar o recurso único, verdadeiro, o sobrenatural de Deus.
Que isso também nos ensina? Dependência. Queridos, se nós queremos alcançar algo de Deus, precisamos viver na dependência de Deus sobre os ensinamentos proféticos. Porque muitas vezes nós queremos andar e não estamos nessa intimidade com Deus e sob direções proféticas sobre nossas vidas. Então, muitas coisas não dão certo. Nós não entendemos o segredo. Por que não tem dado certo isso? Por que não tem dado certo aquilo? É porque nós não estamos nesse momento de intimidade e sob uma palavra profética. E eu estou lançando essa palavra profética essa manhã. Que você seja abençoado, que você viva uma experiência sobrenatural com Deus através dessa intimidade que você vai gerar. A segunda coisa é que quando ela fecha a porta, ela junta seus filhos com ela. Ou seja, Deus não quer abençoar somente você, Deus também quer abençoar os seus filhos, quer abençoar a sua casa. Isso implica em um relacionamento de toda a nossa casa com Deus. É pegar um momento e colocar a nossa família à nossa volta e chamá-los para um tempo com Deus. Apresentar-lhes uma palavra de fé, de esperança, uma palavra profética sobre a sua casa, uma palavra que foi delegada sobre a sua vida. Então, aquela viúva, quando ela entra, ela fecha a porta, ela chama seu filho, ela apresenta para Deus a sua causa e agora ela faz seus filhos se envolverem com o sobrenatural. E ela começa a pedir para que eles tragam ali as vasilhas, e ela foi enchendo. Ela começa a pedir as vasilhas dos seus vizinhos, e ela continuou enchendo, e seus filhos foram participantes desse sobrenatural. Talvez, querido, você precise chamar a tua mulher, o teu marido, os teus filhos para mais perto da presença de Deus. E se você está tendo esse discernimento, se você está ouvindo essa palavra, querido, talvez você pergunte, mas meu marido não entende, a minha mulher não entende. Querido, mas aqui o profeta diz para a mulher. Não fala para os filhos, fala para ela. Vai lá, fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, coloca ele junto com você e traz eles a essa experiência sobrenatural. Eu quero te dizer que você é o canal principal na sua casa para o sobrenatural. Então, talvez você também quer que algo aconteça na sua casa e você está esperando que os outros venham a se manifestar, que os outros venham a se disponibilizar. Mas Deus está falando com você, é você que é o canal. Ali foi a mulher, o marido já tinha morrido, mas o profeta diz, vai você, fecha a porta, chama teus filhos para perto, apresenta para Deus a tua causa e vai para que aconteça o sobrenatural. Então, aquela viúva, quando ela entra na sua casa com seus filhos, ela se desliga de todo o mundo externo para viver o mundo espiritual, na presença de Deus. E aqui, indubitavelmente, a sua oração, a sua comunhão, a sua intimidade veio com a provisão. Por quê? Porque Deus é um Deus provedor. E nós, às vezes, invertemos os valores. Nós queremos que Deus primeiro nos dê para depois nós oferecermos a Ele algo. E aqui nós estamos aprendendo que primeiro nós buscamos a Deus e o suprimento virá em seguida, como citei agora há pouco, de Mateus 6,33. Então Deus chama nós, meu querido, nesse dia, para que nós tenhamos uma experiência sobrenatural com Ele. Uma experiência de intimidade, e uma experiência de provisão. E isso vai acontecer quando você, quando nós aprendermos a ficar a sós com Ele. Quando nós ouvirmos a voz profética. Quando nós ouvirmos Deus usando as nossas mãos, usando as nossas vidas para a multiplicação e para a provisão. Então, o grande segredo desse dia para a nossa vida é: intimidade gera provisão. Intimidade gera provisão. E Deus quer fazer isso na sua vida e na sua casa. Por quê? Porque Deus está esperando a sua atitude. E a sua atitude, a minha atitude, é nos colocar na presença de Deus e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos,
segundo o poder dele que opera em nós. Deus o abençoe. Seja grandemente abençoado. E nunca se esqueça, a intimidade vai gerar a provisão. Deus os abençoe.